Tchau. Henrique, você está aí? Tô aqui, eu só tô pegando a Bíblia. Peguem aí. Vamos aguardar. Quando você pegar, Henrique, dá um salve aí, que aí a gente já vai começar, por favor. Samuel, você já está de férias? Não sei, ainda a escola não comunicou nada até agora. Mas você teve aula nessa semana? Não. Não? Não. Então você está de férias. Faz quanto tempo você está sem aula? Pronto. Eu acho. Desde semana passada, eu acho. Então você está de férias, né? Você não está tendo aula. Mas tranquilo. Ó, galera, hoje a gente vai estar vendo aí uma aula sobre Paulo, tá? A gente já viu sobre Paulo, aí a gente estava vendo sobre os missionários, sobre viagens missionárias, e tudo mais. E até a revistinha que a gente estava vendo, se focar aqui na minha tela, é sobre um versículo bíblico, tema, né? E fala bastante sobre missionários. E hoje a gente vai estar vendo mais uma aula sobre mais um missionário, que é Paulo. Paulo, que a gente já conhece, a gente já ouviu falar, que escreveu diversos livros lá na Bíblia. E a gente vai estar falando sobre ele. Tranquilo? Mas para a gente estar começando, então, vamos estar orando e aí a gente já começa a falar sobre tudo isso. Fechou? Vamos orar então. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado que a gente pode estar aqui ouvindo sobre Ti, Pai, podendo estar aqui e aprender sobre Ti, Pai. Cuida da gente, que a gente possa estar tendo um bom domingo, uma boa semana e principalmente que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e discernimento para estar falando sobre Ti, Pai. Guia essa aula que a gente vai estar tendo aqui, Pai, esteja com a gente, esteja com o Samuel, com o Henrique e também com as outras pessoas, com o Arthur, com o João, com o Davi, Pai. Cuida de todo mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Beleza, galera. Então, ó, a gente vai estar falando aí sobre Paulo. Paulo que era um apóstolo. E a gente vai estar falando sobre a terceira viagem missionária que ele fez. Então, Paulo fez várias e várias viagens. Vocês viram nas últimas aulas lá com o Cris, ou uma aula que tiveram com a minha mãe também, que Paulo viajava bastante do carro. Paulo viajou lá, tudo próximo do Oriente Médio, e uma parte oriental da Europa. Ele viajou durante muitos lugares, fez um monte de coisa, pregou, falar de Cristo, que eles que são missionários, falar de Cristo. E aí a gente vai estar vendo aí só algumas coisinhas. E Paulo, quando ele estava viajando por todos esses locais, ele escrevia algumas cartas para essas pessoas desses lugares. Então, cada local que Paulo ia, cada cidade, ele escrevia uma carta para essa cidade depois, quando ele já estava fora, quando ele já ia para outra cidade. Então, imagina lá, ele estava andando, parava numa cidade, ficava lá durante um tempo, daí saía para outra. E aí, quando ele já estava indo para outra cidade, quando ele já estava na próxima cidade, ele escreveu uma carta para a cidade que ele estava. E aí, vocês conhecem essas cidades aqui? Sim. Sim. Você já foi para lá, Samuel? Não, mas eu... Você o quê? Não entendi. Você botou aí. Não. Não, de boa, então. Você vai conhecer. Não precisa ir para lá para estar conhecendo a cidade. Mas eu acho que você já viu nomes parecidos dela lá no Novo Testamento. Se vocês pegarem aí o índice da Bíblia de vocês, pega o índice da Bíblia, que é aquela página lá que mostra todos os livros, que mostra aqui o Primeiro, o Antigo Testamento. Pega lá na Bíblia de vocês.
Aguilar Henrique também. É uma das primeiras páginas, seria a terceira página da sua Bíblia, nem sei que é, mas ela se vê no comecinho. Aí, olha lá nos livros do Novo Testamento, que é o livro que a gente sempre está lendo, tá? Aí, depois dos 4 primeiros livros, presta atenção, depois dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, começa um livro diferente. Qual é o nome depois do livro? O nome do depois de João, qual é o nome do livro aí? Atos, isso mesmo. Atos, que até o nome está escrito aqui em cima, Atos, no negócio. Então, Atos é a história que conta a história de Paulo e de outros missionários. Tá? Lucas, dizem que Lucas, um médico, escreveu esse livro aí, Atos, que conta sobre algumas passagens de Paulo, conta bastante sobre toda a vida missionária de Paulo. E aí, os próximos livros, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são cartas que Paulo escreveu para essas cidades. Então, Romanos é para Roma, para a cidade de Roma. Coríntio é a cidade, então ele escreveu para os coríntios. Gálatas era da região da Galácia, então tudo isso. E aí vai indo assim e tudo mais. E cada cidade dessa, ele passou mais de uma vez, 2 vezes. Então, como eu falei aqui, que a gente vai estar vendo sobre a terceira viagem missionária, algumas cidades ele já passou, outras cidades ele não passou. Então, você vê aí no índice, tem várias cidades que ele passou e tudo mais. Muitas coisas, muitas cartas legais. Então, hoje, obviamente, não tinha WhatsApp, aí o cara ficava mandando mensagem, então eles mandavam cartas. Aí essas cartas eram mandadas para as outras pessoas. Então, as cartas, todo mundo fazia uma troca de cartas, era algo bem diferente naquela época. E, como você pode ver, a carta é o livro inteiro da Bíblia, é o livro inteiro de Efésios é uma carta bem grande. Coríntios é uma carta bem maior ainda, uma carta de muitos capítulos. E aí vai por diante. Então, Paulo era bem amigo da galera, Paulo fazia bastante coisa. Por quê? Porque Paulo estava viajando lá com eles, porque Paulo falava a palavra de Cristo para eles. Então, a gente vai estar lendo aí Atos 18. Abre aí, então, no capítulo 18 de Atos. Por favor. Abre aí sua Bíblia já em Atos, que é o que a gente vai estar lendo. Rapidinho, algumas coisinhas só. Lá em Atos 18, no versículo 12. Que 12? Atos 18, 18. O capítulo 18, versículo 18. Qual que é o nome? Tem um título aí em cima para vocês, nesse daí? No 18, 18. Qual que são os versículos mesmo? Atos, no capítulo 18 e no versículo 18. Tem algum nomezinho em cima, alguma coisa assim? Sim. O que é? O final da segunda viagem missionária de Paulo. Boa. É isso mesmo. Então a gente vai estar vendo aí o final da segunda viagem missionária de Paulo e também quando Paulo encontrou 3 pessoas, que é a Priscila, Áquila e Apolo. Então eu vou estar lendo aí rapidinho para a gente estar acompanhando e a aula já vai estar começando então, mas do versículo 18 até o 27 eu vou estar lendo aí para vocês, mas preste atenção no que Paulo fala aí, no que esses versículos falam. Então bora lá. Paulo, já no versículo 18, Atos, capítulo 18, versículo 18 também. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois pediu seus irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cenéria, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não se deu. Mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, foi para Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo. Depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus.
embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para a sua casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para Acaia, os irmãos encorajaram escrevendo aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos pela graça que havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provado pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, galera, aqui conta bastante historiazinha, vários trechinhos aí de cidades diferentes e tudo mais. Então, para ficar mais claro, olhem aqui na tela, tá? Esse mapa. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Vocês olharem aqui, tá em inglês, mas não tem nenhum problema. Pegar um mapa mais bonito. E aqui, ó, onde está o negócio azul, onde está o mouse, é Itália, tá? Itália, país Itália. Então, isso aqui é no mundo antigo, mas é lá para a Europa, lá no norte do mapa, lá para cima, onde Paulo estava, ok? Aí tinha Macedônia, a Ásia, não era a Ásia, a Argentina, né? Aqui era onde tinha a região da Galácia e tudo mais. Essas setas aqui, galera, são as viagens que Paulo fez. Então, a primeira viagem que Paulo fez, a viagem missionária, foi essa viagem em azul. Então, se olhar aqui a seta em azul, ele começa aqui, mas já vem pequenininho. Ele passa aqui numa cidade, vai, dá meia volta e volta depois. Aí tem a segunda viagem missionária, que foi o que vocês viram lá na última aula, que já é essa viagem mais aqui, não um laranja, nem um rosa, mas sei lá, essa cor mais clara aqui. Que ele faz tudo isso, vai e volta. É uma viagem gigantesca, se eu errado, na real. Pega daqui, vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, vai lá pra cá, e volta. Aí, agora a gente está vendo a terceira viagem missionária de Paulo, que é essa, tá? Então, Paulo começa bem daqui, Antioquia, que foi a cidade que a gente viu aí, bem no final desses versículos. Aí ele passa por Tarsis, passa pela região da Galácia, de Gálatas, fica aqui, vai indo pra cá, sobe tudo. Vai lá pra cima, aí desce pra cá, passa por Atenas, Creta, sobe e volta tudo de novo, mano. Um negócio bem louco. Ele faz uma viagem gigantesca. Tudo isso levava muitos anos. Tinha vezes levava 2 anos, porque não tinha avião, não tinha nada, nem cavalo, direito os caras tinham. E Paulo não só viajava, mas ele também trabalhava fazendo tendas. Tendas que eram uma tenda mesmo, mano. Tipo uma barraquinha onde o pessoal dormia, deitava, onde era uma casa do pessoal. Ele trabalhava fazendo isso e, quando ele não estava fazendo isso, ele ia lá e pregava a palavra de Cristo. Então, a gente vai estar vendo aqui a terceira viagem missionária de Paulo, como a gente viu aqui. E, galera, o que aconteceu? Quando Paulo ia para esses locais, ele ficava pregando sobre Jesus. Falava quem Jesus era. Porque a gente viu que Paulo tinha sido convertido. Paulo era um judeu que sabia muitas coisas da palavra de Deus, mas ele não acreditava em Jesus. Aí, um dia, ele teve uma visão em que Jesus parou na frente dele e falou: Paulo, por que você está me perseguindo? E aí, depois disso, ele ficou cego. E 3 dias depois, ele recuperou a visão. Aí ele creu realmente que Jesus existia e ele começou a falar desse Jesus que a gente conhece, Jesus que a gente ouve bastante, que a nossa igreja fala bastante sobre ele. E Paulo também começou a falar bastante sobre ele. E ele começou a conhecer várias pessoas. Falou aí de Priscila, aqui, ó, Apolo, também tinha Timóteo, também tinha Silas, outras pessoas que estavam andando junto com ele, que eram amigos deles, que estavam pregando a palavra de Cristo. Coisa que foi bem próxima à época que Cristo morreu. Então, tipo, alguns anos depois. E o pessoal não sabia ainda, não tinha se espalhado. Ele foi uma das pessoas que espalhou essa mensagem. E aí fez várias viagens. Essa que a gente está vendo é a terceira viagem. Então, ele passou muito tempo passando, pregando a palavra. Ele ia nas sinagogas, que eram as antigas igrejas. Ele ia nas praças e falava tudo isso. E era muita coisa. E, principalmente, ele orava sempre para Deus para estar falando sobre isso. Então, sempre quando ele estava lá conversando com as pessoas ou pregando a palavra de Deus, no meio da cidade, assim, imagina um cara lá no centro de Campinas falando, não, que Jesus, não sei o quê. Mano, era muito louco, porque naquela cidade tinha vários templos de outros deuses. Naquela cidade, ninguém gostava muito de estrangeiros, eles tinham umas intrigas, umas brigas, o pessoal não gostava deles. E Paulo não se importava com isso. Ele ia, ele orava para Deus, ele tinha um momento individual com Deus, de conversar,
ter um relacionamento, e Deus fortalecia Paulo, e Paulo ia lá e pregava. Paulo ia lá e falava, e muita gente se convertia. Muita gente que nunca tinha ouvido falar antes de Cristo começou a ouvir, começou a escutar e se converteu. Tem algumas histórias, galera, que falam que mais de 100 pessoas se converteram de uma vez só. Que Paulo, só com a capa dele, a roupa dele, aqui é um exemplo, tá? Mas só com a roupa que ele tinha, quando pegavam a roupa dele e colocavam em cima de uma pessoa doente, essa pessoa já curava. Olha que louco, então, mano. Então, essa pessoa, que era Paulo, ficava passando pelas cidades, falava com todo mundo. E aí, galera, tinha gente que não gostava dele. Porque ele fazia as pessoas mudarem de vida. Então, pessoas que acreditavam em outros deuses, pessoas que eram ladrões, corruptos, pessoas que acreditavam em bruxaria, coisas loucas assim, começavam a ter uma transformação total da vida deles. E o que você acha que aconteceu? Você acha que as pessoas gostavam de Paulo ou não gostavam de Paulo? Responda aí, Samuel e Henrique. Eu acho que gostavam. Acho que gostavam. Na minha opinião, eu acho que gostavam. Tá. Samuel, o que você falou? Jojo, pra mim sua câmera tá travada. Ah, é? Pra Samuel, mim você tá parado olhando pra baixo. deixa eu ver uma coisa aqui. Mas tá me escutando bem? Sim. Ah, tá. Mudou alguma coisa agora, Henrique? Sim, escutando eu tô. Mas a Não, câmera mudou. tá a mesma coisa, só a imagem que você diz. Eita. Mas você Tá a consegue... mesma coisa, mas eu consigo escutar bem. Ah, tranquilo, então. Consigo ver a imagem e escutar bem. Isso que importa. Tudo bem. A câmera talvez não pare de funcionar algumas vezes. Então, Samuel, o que você falou? Eu não sei o que você disse. Pode repetir, por favor? Você acha que depois que tudo isso que a gente ouviu falar sobre Paulo agora, as coisas que ele fazia, que quando ele pregava a palavra de Cristo, as pessoas eram transformadas, você acha que as pessoas gostavam dele ou que as pessoas não gostavam dele? Elas gostavam dele. Então, mano, vocês estão bem certos, as pessoas gostavam muito de Paulo, as pessoas gostavam bastante de Paulo, por isso que ele fazia muitos encontros com as pessoas, por isso que ele escrevia tantas cartas. Galera, olha aí, mano, peguem aí de novo a Bíblia de vocês, não sei se vocês conseguem ver na câmera se está travado mesmo, que estranho, porque para mim parece que está normal, mas peguem a Bíblia de vocês boa. E olhem lá, o quanto de livro. Olha de novo lá no Novo Testamento, no índice da Bíblia de vocês. O Novo Testamento e pega o Novo Testamento. Se vocês contarem, vamos contar aí, pega aí, não precisa marcar nem nada, mas vamos contar quantas cartas Paulo escreveu. Tem Romanos, que é uma, 2 cartas de Coríntios, aí uma carta de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 cartas de Tessalonicenses, depois ele escreveu mais 2 cartas para Timóteo, tá? E depois Hebreus, tá? Só com essas cartas, tem algumas outras aí que ele escreveu, algumas outras falam que ele escreveu não, mas já deram mais de 12 cartas, mais de 12 cartas que ele escreveu. E, galera, essas cartas não eram só para uma pessoa, eram para a igreja, e foram as cartas que estavam aqui na Bíblia. Então, ele tinha muitos e muitos amigos. Paulo, um monte de gente gostava dele, um monte de gente conhecia ele, um monte de gente ficava admirado por quem ele era. Por quê? Porque ele estava sempre falando com Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele orava sempre, porque ele estava tendo um relacionamento com Deus que ajudava, que guiava ele. Essas cartas aí, que eu falei que eram mais de 12, elas demonstram que Paulo tinha um relacionamento também com essas pessoas, que as pessoas eram queridas de Paulo, eram amigos dele. Muitas vezes ele fala que ele estava chorando quando ele escrevia as cartas, ou que ele estava muito alegre, ou que ele estava bravo também porque as pessoas estavam fazendo coisa errada. Então, ele tinha um relacionamento tão legal com as pessoas. Por quê?
Porque depois que Cristo entrou na vida das pessoas, era muito mais fácil Paulo estar conversando, era muito melhor o relacionamento que eles tinham. Porque você não tem é bem diferente de um amigo cristão que você tem, um amigo não cristão. Quando as pessoas eram cristãs, elas vão ser muito mais próximas, são irmãos, são da mesma família. E por isso Paulo cresceu com muitos amigos, cresceu tendo bastante influência sobre as pessoas, e isso também trouxe algumas coisas ruins. Galera, como vocês podem ver aqui, ó, olha bem essa imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui tem uma estátua. Essa estátua aqui era bem comum naquela época. Estátuas e templos que adoravam deuses. E Paulo, quando pregava sobre Jesus, quando pregava sobre Deus, não tem estátua de Cristo. Hoje já, os católicos têm algumas coisas, mas não tinha nada disso naquela época, não tinha estátua, era bem diferente. E as pessoas começavam a crer em Jesus, transformavam a vida delas e paravam de ir nesses templos, paravam de adorar essas estátuas, paravam de fazer essas coisas ruins, as práticas ruins que eles faziam. E aí, alguns líderes da sociedade lá, os políticos, as autoridades, pessoas famosas e conhecidas, como se fossem os youtubers de hoje em dia, a galera que grava TikTok, não gostava de Paulo, porque as pessoas começavam a mudar de vida, gostavam de Paulo, eram amigos de Paulo, faziam uma coisa totalmente diferente, mas tinha essa galera aí lá em cima da sociedade que não gostava de Paulo, por quê? Porque as pessoas paravam de ir no templo, as pessoas paravam de pagar alguns impostos, as pessoas paravam de fazer algumas práticas, e aí a galera começou a perder dinheiro. Tinha um cara que ele fazia escultura, ele fazia pequenas imagens, pequenos ídolozinhos, para um templo de uma deusa chamada Diana, e ele começou a ficar bravo com Paulo. Aí ele começou a perseguir Paulo, começou a mandar pessoas prenderem Paulo, e Paulo, o que ele fez? Teve que viajar, teve que sair de cidade por conta disso. Então, como a gente pode ver, ele estava aqui em umas cidades. Então, sempre que isso acontecia, quando ele pregava, o pessoal ficava amigo dele, era influente na época, começavam a perseguir ele depois, daí ele ia para outra cidade. Isso sempre acontecia, acontecendo, mas Deus sempre estava com ele. Deus sempre estava guiando ele e ajudando ele. E muitas vezes, quando Paulo falava, tinha várias pessoas na sala, locais cheios de pessoas, tinha vezes que nem cabia pessoa na casa. E essa aqui é uma história que a gente vai estar lendo agora. Atos 20. Pega aí sua Bíblia e abre lá em Atos 20. Vocês vão ver agora a história de um cara que caiu da janela, porque ele estava dormindo enquanto Paulo estava pregando. E olha o que acontece. Pronto, já abri em Atos 20. Boa, boa. Deixa eu abrir aqui que a minha... Não sei porque não abriu a minha. Atos 20. Atos 20, no versículo 7 ao 12. É bem curtinha essa história. Posso ler? Pode ler sim, Henrique. Atos 20, versículo 7, né? É do 7? Lê o 7. É do 7 ao 12, toda a história. Tá, calma, deixa eu sentar. Pronto. Até o 12, né? Uhum. No primeiro dia da semana, estando nos reunindo com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-se-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no século onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico. É certo assim? Eutico? Uhum. Tá. Que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e
e sentiram-se grandemente confortados. Boa, Henrique, muito boa. Obrigado por estar lendo. Então é isso mesmo. Um jovem aí, Eutico, estava sentado numa janela enquanto Paulo pregava. Então Paulo já estava pregando desde tarde, aí ele estendeu a pregação até meia-noite. Olha que louco isso. E obviamente o cara ficou cansado. E ele estava sentado na janela. E ele foi lá e caiu. Caiu e morreu. Enquanto Paulo pregava. Olha que tem essa situação. Tava pregando um monte de gente lá. Cara, isso é um lugar contente, alegre, com o Paulo falando de Cristo. Ele caiu já não morreu. E aí Paulo desceu desse segundo andar. Lá já estava de noite, já era meia-noite. Abraçou esse jovem. Só abraçou assim. E ele viveu. E ele falou, não fiquem alarmados, ele está vivo. Aí ele foi, subiu a escada e foi comer pão, normalmente. E continuou a falar até o amanhecer. Então, Paulo nem parou de falar, ele falou o dia inteiro, desde da tarde até amanhã, madrugou falando, pregando, a vigília mesmo, e seguiu viagem. Então, Paulo curava as pessoas também. Paulo fazia coisas bem loucas, como você pode ver aqui, o menino tá lá, o Jorge lá, na janela, pum, caiu, e aí fez um milagre, curou as pessoas, e ela voltou a viver. E as pessoas começaram a ficar muito felizes por conta disso. Mas ele foi lá e partiu para outra cidade. Essa é uma história aí louca também de Paulo. E sabe o que acontece depois disso? Não. Também não. Brincadeira. Vamos estar falando aí no próximo domingo. Mas, ó, a gente parou aqui quando o Paulo ele estava nesse trecho aqui da viagem, já nessa parte aqui, no final, voltando de Ásia. Então, a gente viu aí Paulo escrevendo as cartas, ele pregando para as pessoas. Aí, quando ele estava já aqui, nessa parte desse território, as pessoas que queriam matar ele, porque as pessoas começaram a mudar de vida, aquele cara lá, o templariano, e aí depois ele estava voltando, pregou, o moleque caiu da janela, ele viu ele, e aí então ele ia voltar para Jerusalém, porque Deus, numa visão, falou, Paulo, você tem que ir para Jerusalém, mas ele sabia que alguma coisa ruim ia estar acontecendo aqui em Jerusalém. E galera, a gente viu essa história. Essa era a aulinha de hoje, bem normal, bem tranquila. Mas tem uma coisa que eu queria estar falando para vocês. Paulo, ele falava de Cristo, mas ele decidiu falar de Cristo como trabalho da vida dele, que é o missionário. E a gente já falou isso e sabe muito bem, que todo mundo tem que falar de Cristo. Todo mundo. Olha só esse versículo aqui. Esse versículo aqui está lá em Mateus. Tá aqui. Do então até o tempos. Está em Mateus. No capítulo 28. Aí o versículo 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus falou isso antes de Paulo ser conhecido. Então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso daqui é um mandamento que a gente tem que seguir, é uma fala de Jesus e é uma promessa de Deus. Isso aqui é uma frase muito impactante. E que Paulo tinha isso como um versículo importante para ele. Por quê? Porque ele ia em todas as nações. A gente viu tanta cidade que ele passou. Ele batizava as pessoas. Para ele estar batizando, ele tinha que falar de quem era Cristo. E ele ensinou a obedecer tudo que ele falou. Ele escreveu as cartas. E Jesus, Deus, o Espírito Santo, sempre estava com ele. Sempre estaria com ele. Até os filhos. Então, mais Paulo passou uma situação ruim. O pessoal perseguindo ele. Sempre estava com ele. Mesmo Paulo também ajudando aquele jovem, o Eutico, que caiu da janela. Jesus também estava com ele, ajudando e fazendo que ele vivesse. Mas a gente fala, poxa, mano, a gente está no coronavírus. Eu não sou velho, não consigo estar viajando. Não sei se eu vou ser um missionário ou não.
Ou, tipo, a idade de vocês, eu tenho 10, eu tenho 12 anos, 11 anos, e não tem como estar sendo missionário, não dá para fazer isso. Mas a gente também pode estar falando de Cristo, a gente tem que estar falando de Cristo também. Não precisa ser só como um Paulo, já um cara mais velho, que tem que fazer tenda para estar falando de Cristo. Não. A gente também sempre tem que estar falando de Cristo. De que maneira? Ué, com as nossas ações, com as nossas atitudes, o jeito que a gente age, gente, o jeito que a gente fala de Cristo para as outras pessoas, já é ser um missionário. A gente não precisa estar indo em países para estar falando de Cristo. A gente precisa estar fundando igrejas ou estar mandando carta para as outras pessoas. Isso é um jeito bem legal, por exemplo, que Paulo fez. Mas a gente também tem que fazer isso. E, então, para vocês estarem sabendo disso, treinem. Comecem a falar com seus pais. Olha, pai, eu queria saber qual seria a melhor maneira de estar falando de Cristo para alguém. Pergunta para alguma pessoa para ajudar para mim, para qualquer outra pessoa. Como que é a melhor maneira de falar de Cristo para alguém? Como que eu vou falar de Cristo com as minhas atitudes? Pensem nisso, tá? E sempre tem que estar preparado para responder qual é a fé que a gente tem, ou o que a gente crê. Isso é algo que a Bíblia fala para a gente ter também. Sempre estar preparado para responder qual a razão da nossa fé. Então, a gente tem que estar pregando o evangelho de qualquer forma. Com as nossas ações, com a nossa fala, com a nossa maneira de pensar, do jeito que a gente vai estar fazendo as coisas servindo. Não precisa estar sempre só indo lá no mundo longe para estar falando de Cristo. A gente também tem que estar falando aqui de Cristo com as nossas atitudes. Demorou? E é isso aí, tá? Essa é a ediçãozinha de hoje. E depois a gente vê mais sobre o que aconteceu quando Paulo foi para Jerusalém, o que aconteceu quando Paulo foi lá para outro lugar. Fechou? Bora estar orando aí então. E Samuel Henrique, vocês têm algum pedido? Vocês querem falar alguma coisa? Abençoar que todo mundo tá bem. Boa. Henrique? Eu não tenho nada. Pelo Natal, né? Que tá chegando, que Jesus nasceu. Agradecer isso. Vocês vão estar viajando no Natal? Vai ter parente aí? Como é que vai ser? Eu vou estar na casa da minha tia, com a família inteira. Vai ser bem. Vai ser bom, vai ser bom. Aqui. O que, Samuel? Eu vou estar aqui mesmo. Eu já fiz o meu Natal. Fiz o meu Natal antes de ontem com a minha família. Foi eu, meu pai e os meus irmãos. A gente não vai estar com nenhuma família, com ninguém, mas a gente já fez. Meus irmãos vão estar viajando, mas eu e minha família, eu, meu pai e minha mãe não. A gente já fez. Já ganhei os presentes, já ganhei umas coisas. Foi bem legal, mas aproveitei o Natal com vocês. Tive que fazer um pouco mais cedo, porque meus irmãos não estão viajando. Mas, bom, você falou que está orando sobre isso, Henrique. Está orando sobre o Natal. Bora então, tá orando aí, tá finalizando a aula. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por esse domingo, Deus. Cuida da gente, Pai, que a gente sim possa estar pregando, ensinando a sua palavra, seja aqui na nossa cidade, na nossa escola, na nossa casa, no nosso condomínio, com os nossos vizinhos, Pai, ou também lá em outras nações, nos times no mundo, Pai, mas que o Senhor sempre esteja com a gente, Pai, nos guiando, que a gente realmente possa estar sempre cheio do seu Espírito, Deus, para estar falando sobre o seu Evangelho. Cuida aqui da vida do Samuel e do Henrique, Pai, que a gente possa estar ainda cheio de saúde, que a gente não seja contaminado por esse vírus, ou não esteja também contaminando outras pessoas por esse vírus, Pai, que os nossos familiares também possam estar seguros e com saúde, Deus. Cuida também agora desse final de ano, do Natal que a gente vai ter tempo, com o tempo de família, todo mundo vai ter, Deus, que eles possam estar aproveitando, possam estar lembrando de Ti e da sua salvação, Deus. É isso que a gente pede. Cuida da gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Demorou, galera? Lembra desse versículo aí, por favor, é um versículo muito importante, tá?
e de pregar para todo mundo, que é o versículo base aí da nossa revista, que está em Mateus 28, 18, 19 e 20. Demorou? Bom domingo aí. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.